Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Oremos. Senhor, louvado seja o teu nome. Santificado, Deus, seja o teu nome. Glorificado seja o seu santo nome, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, para render graças ao teu nome, nome que está sobre todo o nome, ó Pai. Ó Deus, o Senhor é o único Deus, o nosso Deus. E nós sabemos, ó Deus, que do nascente ao poente não há nenhum outro, ó Pai, que se assemelhe ao Senhor. Ó Deus, nós viemos aqui, ó Pai, render graças ao Senhor para que hoje, ó Deus, nós saímos daqui edificados e o teu nome santificado, ó Pai. Que nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que venha nos trazer, ó Deus, alegria, nos trazer o teu amor, ó Deus, o teu amor genuíno, através, ó Deus, da tua palavra, do Evangelho, para que nós venhamos, ó Pai, conhecer, a entender, ó Deus, o comprimento, a largura, a profundidade e a altura, ó Deus, do teu amor, do teu Evangelho. Evangelho esse, ó Deus, que nos foi revelado por causa do teu Filho, Cristo Jesus, e em nome dele que eu oro. Amém. Irmãos, vamos à leitura da lei de Deus. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 17. Todos vamos ler juntos. Deus, todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma o que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Irmão, esse momento de confessar os nossos pecados, Deus nos concedeu este dia e nós vamos pedir também juntamente perdão dos nossos pecados e que nós possamos sair daqui com o coração arrependido de ter transgredido a lei de Deus. 1 minuto para a congregação. Senhor, meu Deus, Pai amado, longânimo, Senhor, nós, diante do Senhor, oramos, ó Pai, porque nós sabemos que nós transgredimos, ó Deus, a Tua lei. A Tua lei, ela é perfeita e nós olhamos para ela, para um homem, cujo nome é Jesus Cristo, Teu Filho, o único homem perfeito que cumpriu, ó Deus, toda a Tua lei. E não só isso, ó Deus. Através do cumprimento de Jesus Cristo, cumprindo a sua lei santa, a qual nenhum homem, ó Deus, conseguiria, Ele também, ó Pai, nos deu, ó Deus, através da justificação, a paz, ó Deus, com o Senhor. E por isso que nós estamos aqui, ó Deus, trazendo o pesar dos nossos pecados, ó Deus, mas não a culpa. Porque não há culpa, ó Deus, para os que estão no Senhor. Porque Cristo, ó Deus, Cristo, de uma só vez, imputou, Deus, levou sobre ele os nossos pecados e imputou em nós a Tua justiça. Ó Pai, de todas as coisas que fizemos durante a semana, indo para o trabalho, voltando contra os nossos cônjuges, filhos, eu peço, ó Deus, que o Senhor nos perdoe, ó Deus. Coloque perdão, ó Deus, derrame Sua graça nos nossos atos e nos dê, ó Deus, o fruto do Teu Espírito para que nós possamos, ó Deus, militar, ó Deus, o Espírito sobre a nossa carne. Porque nós sabemos, ó Deus, que outrora nós estávamos em rebelião com o Senhor. Mas hoje, não, ó Pai. Apesar de viver no corpo da natureza caída, nós sabemos, ó Deus, que a Tua graça nos basta, ó Deus, para vencer o pecado, ó Deus. Para que nós possamos, ó Deus, estar preparados e perdoados no dia de Cristo. E assim eu oro, Deus, derrame o Teu perdão sobre a congregação, Deus, sobre os santos que estão aqui, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos cantar o Salmo, o Cântico 121. Cantemos em bom e alto tom. Elevo para os montes, de onde me virá então socorro para mim. De Deus vem meu socorro, e terra e céu e não permitirá Teus pés que venham vacilar.
É certo que não dorme aquele que te guarda. É certo que não dormirá o guarda de Israel. Por sombra tua destra te guardará o Senhor. O sol e a lua sobre ti não te molestarão. Em todo mal te guarda, o Senhor Deus te guarda, a tua alma guardará de todo e qualquer mal. Desde a saída e entrada te guardará o Senhor. E desde agora e sempre assim o Senhor guardará. Amém. Irmão, pode se assentar e vamos à leitura pública no livro de Êxodo, no capítulo 14, a partir do verso 16. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 16. No domingo anterior foi lido do 1 ao 15. Amém, irmãos? E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, veio ao acampamento dos egípcios e o alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas do carro e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriu os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios.
E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. Irmãos, esse é o momento de dar oração pelas nossas autoridades. Eu vou estar fazendo oração, os irmãos orem em seus lugares. Senhor Deus, meu Pai, Pai grandioso, Pai todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e tudo que neles há. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor instituiu todas as nossas autoridades e tanto nós quanto elas, talvez, ó Deus, passam, ó Deus, despercebido que o Senhor é o que comanda tudo, Deus. O Senhor é que nos governa, é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos protege, ó Deus. É o Senhor que tem feito todas as coisas, ó Pai. E, ó Deus, a saber de todas essas coisas, ó Deus, eu peço que essas pessoas, tanto os povos das nações do nosso país, também quanto as autoridades, ó Deus, venham, ó Deus, a temer o Senhor e saber, ó Deus, que tudo provém de Ti, ó Pai. Nós rendemos glórias ao Senhor porque a segurança estabelecida pelos meios do Senhor, a saúde que foi estabelecida pelo Senhor e também o governo que foi estabelecido pelo Senhor está sobre o Seu comando, Deus. E que nós possamos, ó Deus, ter ciência disso para que possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome, santificar o Teu nome, ó Deus. E não que o Senhor seja santificado através de nós, ó Pai. Que nós possamos ter consciência que o Senhor é Criador de todas as coisas e que nada passa despercebido, Deus. Eu oro, Deus, pelos governos, também pelos policiais e também, ó Deus, pelos os agentes de saúde, ó Deus, que estão exercendo serviço de misericórdia. Olha, ó Deus, pela vida de cada um, ó Deus, e derrame a graça sobre eles, Deus, para que possa cumprir os seus papéis, ó Deus, segundo a Tua vontade. Ó Pai, que o Senhor possa trazer, ó Deus, varrer a corrupção da política, trazer, ó Deus, homens que vão batalhar, ó Deus, contra o inimigo na segurança pública e também pessoas que vão, ó Deus, cuidar com amor na área da saúde, ó Deus. Oro também ao Senhor, Pai, para os pastores, presbíteros e diáconos, ó Deus, que exercem a função, Deus, pastoral, trazendo a Tua verdade, trazendo a Tua palavra, trazendo, ó Deus, o Evangelho, fazendo, ó Deus, o desgaste de si mesmo, Deus, para que a palavra do Senhor chegue não só a nós em palavra, mas em poder do Espírito, ó Deus. Eu oro, Deus, para que o Senhor continue derramando a graça sobre a vida desses homens, que o Senhor dê sustentabilidade, que o Senhor venha, ó Deus, usar a boca deles para dizer apenas a verdade da Tua palavra, nada mais, ó Deus, além da verdade que nos foi revelada nas Escrituras, ó Deus. Que nós vemos, que esses pastores venham, ó Deus, a buscar a sabedoria, não terrena, mas a sabedoria que é o próprio Cristo, ó Deus, o encarnado Verbo, ó Deus, que andou sobre nós e deixou todas, ó Deus, essas dádivas. Que o Senhor, Deus, possa também tomar a nossa igreja, que o Senhor, Deus, possa compungi-la, Deus, com amor, com paciência, Deus, com longanimidade, Deus. Venha, Deus, fazer essa igreja, Deus, dar frutos, Deus, frutos do Teu amor. Deus, cuide de cada um, Deus, criança, jovens, adolescentes, adultos, pais, mães, maridos, esposas, que o Senhor, Deus, possa derramar, Deus, a Tua paciência, a marca, Deus, do Teu amor nas nossas vidas, Deus. Pai, toma a nossa igreja em Tuas mãos, faça com que essa igreja, Deus, transmita, Deus, transpareça, exerça, Deus, o Teu caráter, mostre o Teu caráter, Deus, o Teu caráter perfeito, Deus, o Teu caráter pleno. Que nós, Deus, venhamos conformar, Deus, apenas com a imagem de Cristo Jesus e que nós venhamos, Deus, a imitar Cristo nas ações. Em nome de Jesus, Deus, venha nos ajudar, Deus. Derrama a Tua graça sobre cada um, Deus, que está aqui hoje. Que o Senhor proteja, Deus, os que não pôde estar aqui por algum motivo. Alguns irmãos que estão recuperando, Deus, de gestações. Também irmãos que foram, assim como o irmão Braia, fazer prova, Deus, que o Senhor possa iluminar, possa abrir o conhecimento dele para que seja feita, Deus, a Tua vontade, Deus, naquele ato ali, daquela prova, e que o Senhor seja glorificado, Deus. Em todas as coisas, eu peço que o Senhor abençoe também, ó Deus, o que nós estamos esperando, ó Deus, que é abrir o CNPJ. Nós também, ó Deus, estamos precisando, ó Deus,
carecendo também de homens, pastores, presbíteros, diáconos, ó Deus, para almejar, ó Deus, a tua boa obra. E nós sabemos, ó Deus, que tudo provém do Senhor, assim como as autoridades, ó Deus, foram instituídas, ainda novas autoridades, ó Deus, poderão ser instituídas. E eu peço que o Senhor olhe, ó Deus, na nossa área eclesiástica, ó Deus. Abençoe, ó Deus, o irmão Daniel, o Daniel Carvalho, que está, ó Deus, se dedicando, ó Deus, para futuramente ser pastor de ovelhas, Deus. Venha colocar nele, ó Deus, toda a piedade, todo o temor e tremor, ó Deus, diante da tua majestade. E em nome de Cristo, assim eu oro. Amém. Irmãos, vamos para o nosso segundo cântico. Salmo 16. Pois em ti eu me abrigo, minha alma diz que tu és meu Senhor. E nos teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, pra quem por deuses trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, da minha sorte o arrimo tu és. Tenho as divisas em áreas amenas, minha herança é formosa e sem par. Bendigo, meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o coração vem me ensinar. Tenho, Senhor, sempre a minha presença, Ele à direita, abalado não sou. Meu coração sem alegre exulta, meu corpo a salvo repouso terá. Minha alma não deixarás no abismo, tenho teu sangue provar corrupção. Tu me darás saber por onde devo andar, sim, o caminho da vida enxergar. A pleno gozo na tua presença, na tua destra delícia. Amém. Irmãos, momento do ofertório, os irmãos sentem-se à vontade para ir fazer juntamente a sua adoração a Deus com as suas ofertas e dízimos. André, você não quer essa caneta? Por favor.
Ficou lá no cu? A caneta? Por favor? Obrigado, Santo. Bom dia, meus irmãos. Paz de Cristo. Irmãos, Hebreus capítulo 1. Aqueles que podem ficar de pé, por favor, fique de pé e reverência à Santíssima Palavra de Deus. Hebreus está logo ali no final das Escrituras, depois de Timóteo, aí vem Tito, Filemão e depois Hebreus. Se for voltando às Escrituras, você pega Apocalipse, 1 João, 2 João, 1 Pedro, Judas também, Tiago e Hebreus está antes de Tiago. Hebreus capítulo 1. O tema dessa ministração hoje será Jesus, Cristo, a expressão exata do Deus invisível. Vamos à leitura. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Verso 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: Eu lhes serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz vento e a seus ministros a labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes, também qual manto, os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Oremos. Santíssimo Deus, Pai Santo, Deus de misericórdia, nós erguemos nossa voz em agradecimento por tudo que o Senhor está fazendo desde o início aqui dessa beleza, até agora, desde o início do culto solene, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue exercendo graça, capacitação. Nos ajude, ó Deus, abra a nossa mente para o entendimento da sua palavra agora, tira toda a desconcentração, toda a falta de atenção agora, toda a falta de reverência. Nos ajude, nos dê mente focado na tua palavra, Pai, que é o nosso
pão que alimenta a nossa alma. Ó Deus, nos ajude a compreender as doutrinas da Tua Palavra, a praticar, a viver de uma forma prática. Seja conosco nesse momento, Espírito Santo me usa, me ajude nesse momento, pois se não tiver o poder do Espírito Santo levando essa semente, que a Tua Palavra de nada vai adiantar. Então leve essa semente, germine essa palavra no coração de nós, os irmãos, Pai. Seja conosco nesse momento, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, Deus. Irmãos, hoje nós vamos mergulhar em uma das cartas mais profundas e urgentes do Novo Testamento. Por que urgente? Porque o autor estava com tão pressa para escrever a carta de Hebreus, que ele nem dá a saudação, nem faz a saudação como é de costume, algumas cartas que começam com a saudação do apóstolo, do escritor que escreveu, ou do discípulo, né? Então hoje vamos mergulhar em uma das cartas mais profundas e urgentes do Novo Testamento, que é a Epístola aos Hebreus. Mas para entendermos por que essa mensagem é tão vital para nós hoje, precisamos reconstruir com cuidado aqui o cenário original em que ela foi escrita. Precisamos conhecer o chão onde essa semente foi plantada. Alguns chamam a carta de Hebreus de o quinto evangelho. A carta de Hebreus é a carta que está mais entrelaçada com o Antigo Testamento. Toda a Bíblia se conecta. Mas uma das cartas do Novo Testamento é a que mais está entrelaçada com o Antigo Testamento. E vamos estudar agora. Vamos ver aqui um cenário original. Vamos ver aqui uma comunidade em uma crise profunda. Imagina uma comunidade específica de cristãos na segunda metade ali do primeiro século. Temos o primeiro século, então essa carta pode ter sido escrita por volta do ano 50 a 60 depois de Cristo. Então imagina uma comunidade de cristãos ali desse primeiro século, e essa ênfase constante dessa carta de Hebreus, ela vai dar muita ênfase aqui no sacerdócio levítico, todo aquele processo ali dos sacrifícios, também na figura do sumo sacerdote. E essa completa ausência de qualquer menção aos gentios, às controvérsias da circuncisão, confirma aqui uma conclusão muito importante, que os destinatários, para quem foi escrito essas cartas, eram, em sua maioria, cristãos de origem judaica, né? Hebreus. Eles eram homens e mulheres que cresceram no judaísmo, conheciam a lei, as festas, o ritual do templo. Mas agora havia um grupo entre eles, alguns crentes genuínos, mas outros apenas simpatizantes. Simpatizantes aqui é cristãos com fingimento, que recusam aceitar o que está escrito. E nesse meio dessa crise profunda, desse cenário, ali estavam enfrentando uma tempestade ali quase que perfeita. De um lado, a perseguição externa estava se intensificando cada vez mais. Eles sofriam rejeição violenta por sua fé em Jesus. Familiares os consideravam apóstatas. A comunidade judaica, que antes era o seu porto seguro, agora estava expulsando eles. Tem uma diferença aqui muito grande, irmãos. Essa comunidade judaica eram os cristãos que praticavam o judaísmo, não o cristianismo. E alguns desses cristãos do cristianismo estavam com o pé quase voltando ao judaísmo. Por isso que essa carta é muito importante, é muito urgente. O autor está querendo dizer: irmãos, vocês voltando ao judaísmo, vocês estão regredindo. Vocês voltando, vocês estão caindo em apostasia. Vocês vão cair para uma morte espiritual. Porque vocês estão voltando à sombra. É somente sombra, a gente vai se tratar. Então, o livro mesmo menciona isso, né? Em Hebreus 10, no versículo 32 e 33, diz que eles suportaram grande combate de sofrimentos e foram publicamente expostos a insulto e a tribulações. E de outro lado, tinha uma crise também doutrinária interna que os assediava, esses cristãos em Hebreus. Cansados dos sofrimentos, alguns começavam a pensar: será que não era melhor voltar às práticas judaicas? Voltar ao sistema que conhecemos, o templo, o sacrifício de animais, o sacerdócio de Arão. Pelo menos ali a rejeição social pararia. Muitos cristãos hoje em dia não querem uma rejeição social. Cuidado. Se aqui nós não queremos ser rejeitados pela nossa fé em Cristo, talvez também Deus te rejeitará, como diz Mateus 7, nunca te conheceu.
A Bíblia fala em Timóteo que todos aqueles que querem seguir a Cristo de forma piedosa serão perseguidos. E aqui algum desses cristãos estavam falando assim, pelo menos a gente vai parar de ser rejeitado pelos nossos parentes, né? Eles estavam sendo tentados a trocar a nova aliança em Cristo pela antiga aliança da lei, do sacerdócio levítico, que era apenas uma sombra. E o autor está tratando para eles, está escrevendo de forma urgente. Se vocês voltarem, vocês estarão em apostasia. Vocês estão regredindo em vez de progredir. E aqui, nós vamos ver 7 citações do autor de forma muito urgente. Ele vai trazer 7 citações do Antigo Testamento sobre que Cristo é maior do que os anjos. A gente vai estudar isso mais para frente. E aqui também tem um detalhe histórico crucial que ilumina muito essa parte. O que o escritor vai trazer? Que Cristo é maior do que os anjos. Por que ele está escrevendo isso? Na região do Mar Morto ali, existia uma comunidade ali, judaica, rigorosista, severa, conhecida como os essênios de Qumran, onde os manuscritos do Mar Morto foram encontrados. Eles eram judeus messiânicos, que haviam se isolados da sociedade, mas mantinham uma visão peculiar. Eles elevavam a adoração aos anjos a um nível extremo. Alguns textos de Qumran chegam a sugerir que o arcanjo Miguel tinha um status superior ao do Messias futuro, ao do Messias vindouro. E essa influência desses essênios de Qumran, eles poderiam estar infiltrando na comunidade de hebreus. Alguns estavam considerando um rebaixamento de Cristo. Talvez Jesus não fosse o Filho de Deus em um sentido único, mas talvez Jesus era apenas um ser angelical, elevado, um anjo-chefe ali. Se Cristo fosse apenas um anjo glorificado, seria mais fácil reconciliar a fé nele, como algumas práticas judaicas. Como eles tinham em Êxodo, a lei de Moisés, a primeira placa que Deus escreveu, antes de Moisés quebrar, quando ela desceu aos céus, ela foi entregue a Moisés por uma miríade de anjos. Muitos anjos entregou a tábua a Moisés. E eles sempre tinham essa grande admiração. Os anjos trouxeram a lei. E eles iam se cada vez mais aprofundando aos anjos e não ao Messias. Então essa ideia minava, arruinava, estragava, danificava o cerne, a essência do Evangelho. Por isso, desde o primeiro capítulo, o autor ataca frontalmente essa heresia, desde o primeiro, que é o que nós vamos estudar, provando com o Antigo Testamento que Jesus é infinitamente superior aos anjos. Os estudiosos, eles debatem o destino exato, mas essa evidência aqui aponta para uma comunidade ali na diáspora judaica, fora da Palestina. Os possíveis locais aqui incluem, pode ser que essa carta foi para a Palestina, para o Egito, Alexandria, né, por sua forte comunidade judaica e pensamento filosófico. Pode ter ido para a Itália, porque em Hebreus, nesse mesmo livro, nessa mesma carta de Hebreus, em Hebreus 13, versículo 24, tem uma saudação lá, os da Itália vos o saúdam, né? Ou então a Ásia Menor ou a Grécia, um desses locais. Mas o mais provável é que tenha sido uma carta circular. O que é uma carta circular? Ela foi destinada a várias comunidades de cristãos hebreus em uma região que compartilhavam da mesma crise de fé e identidade. E o autor, como aqui um pastor muito sábio, sabe que não está falando com um grupo de cristãos semelhante em Hebreus, similar. Em sua audiência, o que estava acontecendo no meio de Hebreus, quando chegou até ele, em sua audiência, no que ele ouviu, ele identificou 3 tipos de pessoas ali em Hebreus. Primeiro, os crentes verdadeiros, hebreus, que haviam abraçado Jesus com a fé genuína, mas que agora, esgotados pela perseguição, estavam vacilando, desanimados, com a fé embaçada pelo cansaço. O segundo grupo é os intelectualmente convencidos, judeus simpatizantes que estavam quase convencidos. Eles conheciam as profecias, eles viam a lógica do Evangelho, admiravam Jesus, mas ainda não haviam dado o passo final de entrega e confiança pessoal. E eles estavam no limbo, em perigo mortal de retroceder, em cair em apostasia. E temos também os curiosos não convencidos, aqueles que ouviam a pregação, viam os sinais, mas seu coração permanecia cético, descrente e não comprometido. 3 grupos de cristãos aqui.
Essa carta de Hebreus é ao mesmo tempo um fortalecimento para os grupos de cristãos que são os crentes verdadeiros. Essa carta vai fortalecer quem é cristão verdadeiro. E ela alerta urgente para os do grupo 2, que são os intelectualmente convencidos. Uma água, por gentileza. E uma proclamação clara para os do grupo 3, que são os curiosos não convencidos. Irmãos, quando entendemos todo esse cenário, vemos que nossa situação hoje não é diferente. Muitas igrejas e crentes enfrentam pressões similares. Já tem? 1000 perdões. Precisando fazer um exame de vista. Quando entendemos todo esse cenário, vemos que nossa situação hoje não é tão diferente. Muitas igrejas e crentes enfrentam pressões similares. A pressão para diluir o evangelho. Quando você dilui um suco com muita água, ele fica diluído, misturado, fraco, né? Então vemos isso nas igrejas, transformando a cruz em um símbolo inofensivo e Jesus em um mestre moral, não no Senhor divino. Vemos o cansaço espiritual de muitos cristãos, de muitas igrejas que preferem o entretenimento religioso, superficial, do que a profundidade exigente da verdade bíblica. A tentação de voltar a sistemas rituais, visíveis, ritualísticos, né? Vemos isso de forma escancarada hoje. Seja o ritualismo vazio, o legalismo ou o pragmatismo, em vez de viver pela fé no invisível, em Cristo no invisível. Como algum desses cristãos, desses hebreus não teve contato com Cristo, eles queriam viver pela fé no que eles viam, não no Cristo, porque Cristo já tinha sido assunto aos céus. E muitas das vezes vemos igreja isso, aí eles começam a querer ter fé pelo que é visível, só que é tudo sombra. Eles querem pôr no meio do culto uma arca da aliança, a arca apontava para Cristo. Eles querem pôr cajado de Moisés, eles querem pôr tudo, quer fazer templo de Salomão, né? Como temos aí. Não, tudo isso é sombra. O esquecimento das doutrinas fundamentais, como a divindade absoluta de Cristo, que são o alicerce de tudo. Então muitos desses cristãos estão tentando voltar, no século 21, a esses sistemas visíveis e ritualísticos, essa carta de Hebreus. Parece que não tem Hebreus na Bíblia desses irmãos, desses cristãos hoje, né, que tentam voltar a esses sistemas visíveis e ritualísticos. Por isso Hebreus aqui não é uma discussão acadêmica sobre cristologia, ele é um tratado de guerra espiritual e também um manifesto de esperança. Ele é a resposta de Deus para as crises de fé, ontem e hoje. E essa resposta começa não com um seja forte, mas com uma revelação gloriosa. Deus nos falou pelo Filho. E Ele nos apresenta Jesus não como uma opção religiosa, mas como uma realidade definitiva do universo, a imagem exata do Deus invisível, superior a tudo e a todos, aos profetas, aos pais, aos anjos, e deixa alicerce, deixa fundamento inabalável. Flui todo o Evangelho, que salva, sustenta e transforma. É esse Jesus que vamos conhecer aqui agora em Hebreus. Olha o verso 1. Diante de toda essa crise complexa, o autor começa aqui com um tom solene e majestoso. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Enquanto os profetas falaram a palavra de Deus, Jesus, ele é a própria palavra de Deus encarnada. Profetas falaram em partes, só que Jesus é a palavra. Olha que interessante, muitas vezes, de muitas maneiras. Só que aqui, o autor de Hebreus, ele reconhece a rica história da revelação de Deus a Israel. Deus falou em visões a Isaías, Deus falou em sonhos a Daniel, Deus falou em oráculos a Jeremias, em salmos a Davi, em lei a Moisés. Era uma comunicação de multifacetada, de muitas formas, né? Multifacetada quer dizer, é uma variada, múltipla, né? E progressiva, estava em progresso, como luzes que se acendiam em diferentes épocas. A revelação antes de Cristo,
mas não há revelação depois de Cristo. Cristo é a palavra final. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Note, Filho está em F maiúsculo. Nós somos filhos, adotados por Deus, mas nós não é o Filho. Jesus é o Filho, o primogênito. Nós somos filhos. E essa declaração que muda tudo. A era dos profetas aqui que está no plural, deu lugar à era do Filho que está no singular. Ali foi a palavra final de Deus à humanidade. Jesus é a palavra final de Deus à humanidade. Não tem mais palavra de Deus diretamente à humanidade, se não for por Jesus Cristo. Ele é a palavra final. Ele é a revelação que antes era fragmentada, era pedaços da história, como fotos, preto e branco, que eles tinham antigamente. E preparatória, agora ela cedeu a lugar, a revelação final, completa e pessoal. Jesus não é mais um que traz uma mensagem, como os profetas. Jesus, ele é a própria mensagem. Ele é a revelação final. Ele é a mensagem. Ele agora não é mais aquelas fotos preto e branco que eles tinham, que não conseguia ver. Ele é a foto agora em qualidade, ele é a foto perfeita, a foto clara, que eles precisavam para entender tudo. É como um escritor que ele, desde antigamente, vai colocando pedaços da história. E depois agora o escritor vem e ele explica ele mesmo a história. Ele explica tudo, eu que escrevi, eu sou essa história, é isso. A busca por ouvir a Deus termina em Cristo. Ele está dizendo, Hebreus, a busca que vocês queriam tanto por ouvir a Deus termina em Cristo. Quer ouvir algo a mais de Deus, está em Cristo. Ele é a palavra final. Se você quer ouvir o que Deus tem a dizer para a humanidade, olhe para Jesus de Nazaré. Ele é a palavra final. Vamos ver aqui agora a identidade incomparável do Filho em 7 glórias. Vamos ver 7 glórias da majestade do Filho, que é incomparável. Quem é esse Filho mencionado no verso 2? Note que Filho aqui está no singular e ainda com F maiúsculo. E para combater o rebaixamento de Cristo a um anjo que eles estavam fazendo, que pode ser que aqueles essênios de Furã estavam contaminando o povo de Hebreus, dizendo que até o arcanjo Miguel é maior do que o Messias. O que o autor faz aqui de Hebreus? Ele é brilhante. Ele descreve Jesus com 7 afirmações que formam um retrato divino, um retrato perfeito. Olha o primeiro no verso 2. Primeira glória do Filho, incomparável. Tudo pertence a Ele. Ele é herdeiro de todas as coisas. Tudo pertence a Ele por direito de filiação. O universo é herança do Filho. Vamos Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Devido ao tempo eu já vou ler. Diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele é o herdeiro de todas as coisas. Tudo pertence a ele por direito de filiação. O universo é a herança do Filho. Tudo, os cosmos, tudo. A segunda glória da majestade, da identidade incomparável do Filho é, no verso 2, Criador do universo. Porque também fez um mundo, no grego aqui é os séculos. Toda a realidade, todo o espaço temporal. Ele não é uma parte da criação, ele é um agente através de quem tudo foi criado. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O carpinteiro de Nazaré, ao mesmo tempo, é o arquiteto do cósmico. Ele é o arquiteto cósmico, é ele que fez todo o universo. Tudo que existe. A terceira identidade incomparável do Filho é o resplendor da glória de Deus. Verso 3. Sendo ele o resplendor da sua glória. Resplendor aqui no grego tem mais sentido como radiância, reflexo, ou um brilho intenso. O brilho que emana da fonte de luz, né? Assim como o raio de luz é da mesma natureza do sol e revela o sol. Jesus
ele emana da essência do Pai e revela a sua glória invisível. Esse é Jesus, esse é o Filho de Deus. Ele emana da mesma essência do Pai. Ele revela a glória de Deus invisível. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O autor estava trazendo isso para eles. Cristo, ele está revelando Deus. Cristo é Deus. O Deus que é invisível agora é o Deus visível que habitou no meio de vós. Ele é a revelação final. Ele é a resposta para a humanidade. Escuta o que Jesus disse e você vai saber o que Deus quer falar para a humanidade. O propósito de Deus. A quarta glória do Filho, que para mim é um dos versículos mais lindos, mais sublime, e para muitos outros teólogos também, de toda a Bíblia, é a expressão exata do seu ser. Essa é a quarta glória do Filho, incomparável. Aqui ele expressa a imagem da sua pessoa, da pessoa de Deus. E essa é a joia aqui central. Charakter é um termo grego que quer dizer expressão exata, né? É a reprodução, é a marca exata feita por um selo em cera. O que é um selo em cera? Antigamente os escritores que escreviam carta, ou os reis que escreviam uma carta, eles derramavam uma cera quente, e eles pegavam um selo e pressionavam com o selo real, com o selo do escritor, ele pressionava aquela cera. E o símbolo que estava no selo saía exatamente na cera. É isso que quer dizer a expressão exata. Jesus não é uma representação aproximada de Deus. É como o selo. Quando você pressiona tal símbolo e você olha para o selo, está a mesma expressão que foi pressionada. Então Jesus não é uma representação aproximada, não. Ele é a impressão exata em natureza e caráter do próprio ser de Deus. Se você quer ver o Pai, olhe para o Filho. Em João 14:9 diz, ele conversando com Filipe, disse-lhe Jesus falou para Filipe assim: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como você diz, mostra-me o Pai. Jesus é a imagem exata do Deus invisível. A quinta glória do Filho, incomparável, sustentador, verso 3 ainda, de todas as coisas. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não é um Deus ausente. A cada instante, sua palavra poderosa mantém a coerência do átomo, a órbita da galáxia, o ritmo da vida. Aquele mesmo bebê que estava na manjedoura, era o mesmo bebê que estava sustentando a galáxia no mesmo momento, sustentando o cosmos, sustentando todas as coisas. A sétima glória do Filho, purificador de pecados, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados. Esse aqui é o clímax, esse é o apogeu, esse é o pináculo, esse é o máximo da obra. O Criador glorioso envolve-se de forma pessoalmente na obra da redenção, na remissão de pecados. Não teria como nós, pelo pecado, limpar nós mesmos. Imagina que você cai num córrego muito sujo, você precisa de ajuda de alguém para jogar mangueira com água, você precisa da ajuda de um chuveiro para se limpar. Você precisa da água, você precisa de alguém ou de algo para se limpar. Então, por nós próprios, não tinha como nós limpar nós mesmos. E Ele é o purificador de pecados. Ele mesmo, com seu próprio sangue, Ele faz a limpeza que nenhum sacrifício levítico da sombra do Antigo Testamento poderia fazer. Por isso que Ele também é chamado de o sumo sacerdote. Porque além de Ele preparar o sacrifício, Ele mesmo foi o sacrifício. Por isso que Ele é sumo, Ele é acima daqueles sacerdotes que faziam os sacrifícios rituais no Antigo Testamento. E o sétimo, a sétima glória do Filho. Ele foi exaltado à direita da majestade de Deus. Verso 3. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. A obra aqui está completa. Olha o verbo, assentou-se. Naquele tempo, os sacrifícios eram tantos que os sacerdotes nunca se sentavam, porque
que era um atrás do outro e não resolviam, era pecado em cima de pecado, então eles não tinham tempo para se sentar. Mas aqui a obra foi completa, ele assentou-se, não há mais para fazer. Ele ocupa a posição de autoridade suprema no universo, à direita. Aqui, o autor de Hebreus usa um termo muito bom, assentou-se à direita da majestade, porque naquela época, o local de mais honra naquela época era sentar à direita do rei. A direita do rei era reservada para o príncipe legítimo, mostrava legitimidade, mostrava que ele seria o próximo no seu reinado, né? Ele era o local de mais alta honra naquela época, se receber um local à direita de alguém ou de um rei. E aqui, o filho que se humilhou por um certo tempo, agora está exaltado acima de tudo. Maior em honra, poder ou confiança. E aqui eu já quero dar uma dica aos irmãos, ano de eleição, direito, né? Já sabem, vocês entenderam. Ladrão da cruz da esquerda condenado, da direita salvo. Brincadeira, irmãos. Mas vai a dica, hein? Direito, lugar de honra. Brincadeira. Vamos aqui então, agora, a superioridade dos filhos sobre os anjos. Dirigindo-se indiretamente à influência de Corã, que é essa seita judaica, e a tentação de rebaixar Cristo, o autor então apresenta o poder do Filho, citando o Antigo Testamento que seus leitores hebreus aceitavam como autoridade. E ele cita 7 citações do Antigo Testamento. Vamos no verso 5. Em Hebreus 1, na parte A do versículo. Em Hebreus capítulo 1, no verso 5, na parte A do verso 5. Aos anjos, Deus nunca disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Deus nunca disse isso para um anjo. Aqui o autor está citando Salmo, capítulo 2, versículo 7. E na parte B do versículo 5, Deus diz: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Aqui está fazendo uma pergunta aos hebreus. Deus nunca disse isso aos anjos, a nenhum anjo, pode ser o arcanjo Miguel. Deus nunca disse: tu és meu filho, hoje te direi. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Que é uma citação de 2 também a Samuel 7,14. Ele mostra aqui que a filiação única pertence somente a Cristo. No verso 6, ele diz: aos anjos Deus ordena, e a todos os anjos de Deus o adorem. Deus não está mandando que os anjos adorem um outro anjo. Ele está falando assim: todos os anjos o adorem. Está em Deuteronômio 32, 43. Mostrando aqui que os anjos são adoradores. Jesus, o Messias que veio, é o Senhor que recebe essa adoração. No verso 7, ele diz assim: sobre os anjos Deus diz, que faz os seus anjos espíritos e seus ministros chamas de fogo. Aqueles são servos criados, são poderosos, mas são servos. No verso 8 ao 9, ele diz sobre o Filho, o próprio Deus Pai declara, o próprio Deus fala para o Filho: o teu trono, ó Deus, chama o Filho de Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Tu amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo, um óleo de alegria, mais do que as teus companheiros. Aqui está tratando aos eleitos. Essa citação que ele traz em Hebreus está no Salmo 45, versos 6 ao 7. E aqui está o golpe fatal, na heresia de achar que qualquer é maior que o Filho. O Pai chama o Filho de ó Deus, o seu reinado é eterno e justo. E ainda no verso 10 ao 12, ele diz: tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Verso 10 ao 12. Aqui mostra aqui que Jesus, ele é o Criador eterno, ele é o Criador imutável, ele é distinto, ele é superior da criação que é passageira. Nas últimas afirmações,
trazendo o autor aqui, trazendo a defesa, trazendo aqui todo o estudo dele aos hebreus, que Cristo é muito maior do que os anjos. No verso 13 ele diz, em Salmo 110, versículo 1, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por escabelos de teus pés. Aos anjos Deus nunca ofereceu um assento à sua direita, e uma promessa de uma vitória total. E a conclusão aqui é irrefutável, no verso 14. É nítida, é evidente. Olha o verso 14 que diz, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos são a equipe de apoio, os ministros, e Jesus é o rei, o herdeiro, o salvador. Não há comparação. Deus falou para os profetas de muitas maneiras, mas em Cristo, Ele falou de forma plena e definitiva, o que a carta de Hebreus vai nos trazer. Não precisamos buscar novas revelações. Jesus é a palavra final, é a última revelação de Deus para a humanidade. Pois tudo o que precisamos para conhecer a Deus está em Cristo, está nas Escrituras. Irmãos, esta é a âncora, esse é o amparo, esse é o apoio seguro para as almas em crise. Quando você estiver cansado, pressionado a voltar atrás, tentado que Jesus não é apenas um grande mestre, ou um anjo poderoso, tentado a pensar dessa forma, volte a Hebreus 1, volte à carta de Hebreus, estude a carta de Hebreus, olhe para o retrato que Deus pinta do seu Filho. Ele é o Deus Criador que se fez homem redentor, Ele é a imagem exata que veio para purificar os impuros, Ele é o entronizado, Ele é o exaltado, Ele é o glorificado, que um dia colocará todos os inimigos debaixo de seus pés. E o que aprendemos com tudo isso? O que a carta de Hebreus tem para nós hoje? Para a IBRSL em Santa Luzia, a igreja vai se formar em Santa Luzia. Aprendemos aqui que Cristo é maior do que tudo, até mesmo maior que os anjos. Eles são servos, mas Jesus é o Filho, digno de toda adoração. Nossa fé não tem que estar em experiências que vivemos, mas a nossa fé tem que estar em Cristo, o autor e consumador de nossa alma, de nossa salvação. Precisamos ter uma visão centrada de quem é Cristo para nós. Precisamos estudar a cristologia, precisamos ler as Escrituras e procurar em cada página Jesus nela, Ele está lá, em cada página das Escrituras. A Bíblia toda é sobre um Filho, é sobre o Filho, Cristo Jesus. Tudo, o Antigo Testamento todo aponta para Cristo, o Novo Testamento todo mostra Cristo, o Deus invisível, o Deus encarnado, que desceu aos céus, que habitou em carne, que se fez um pouco, por um tempo, menor que os anjos, no sentido que Ele veio em carne humana, Ele padeceu, Ele sofreu, Ele foi humilhado aqui, e depois foi exaltado acima de todas as coisas. Precisamos entender a beleza de Cristo. Enquanto o seu pecado, você não tem uma noção sobre ele, que o seu pecado é amargo, Cristo nunca vai ser doce. Se você não tem uma ciência total do que é a depravação total de quem nós somos, nunca vamos conseguir enxergar a beleza de Cristo. Tem um livro que chama Beleza de Cristo, eu esqueci o nome do autor, mas eu recomendo que os irmãos comprem. Um livro extraordinário, que eu estou para comprar também, A Beleza de Cristo. Certa vez um pastor reformado, citando sobre Cristo, toda vez que ele fala de Cristo, ele chora. Ele citando Cristo, ele falou assim, pega tudo que você vê que é de belo, tudo que você vê que traz deslumbre, tudo que é as planícies, a montanha, o universo, a galáxia, pega tudo que você acha, o nascimento de um bebê, pega tudo que você acha que é mais belo e coloca de um lado da balança e coloca Cristo do outro lado. Cristo supera tudo, Cristo supera todo junto. Precisamos ter essa noção encravada em nossas mentes sobre quem é Cristo, pois senão possamos estar como
igual um homem que é mencionado em Tiago, um homem de ânimo dobre, que ele é levado por toda sorte de doutrina, e vai como um barco no vento, o vento leva para qualquer lado. Se você não tem uma certeza centrada, se você não saber quem é Cristo, se você não estudar sobre Cristo, pode ser que aconteça com você igual o povo de Hebreus. Pode ser que seu coração vai ser balanceado por algo que algum de fora falar. Ou alguns que dizem ser cristão, tem meias verdades, não tem um evangelho verdadeiro. Não tem um evangelho verdadeiro. Eles vão te falar algumas coisas e o seu coração vai ficar balanceado. Você não vai balancear o seu conhecimento por Cristo, rebaixando ele. Igual um anjo-chefe. Cristo é muito maior do que isso. Por um certo tempo o arcanjo Miguel não existia. Por um certo tempo os céus não existiam, nenhum anjo existia. Mas Cristo é antes de tudo. Cristo é o princípio. Nada que se fez, nada que hoje existe, tudo o que se fez foi feito por ele, através dele. Então o arcanjo Miguel, numa certa parte do tempo, como Jesus está além do tempo, ele é atemporal, ele é Deus, o Deus visível, que habitou no meio de nós. Em um certo tempo o arcanjo Miguel não existia, o diabo não existia. Tudo são criaturas, tudo surgiu depois de Deus. Tudo são criados, tudo é finito, só Deus, só Cristo, só uma vida com Cristo, só a eternidade em Cristo, só isso é eterno. É isso que o autor de Hebreus quer passar. E que possamos ter essa certeza, para que nosso coração não se balance como os cristãos de Hebreus, para que a gente não seja cristãos com fingimento ou intelectualmente convencidos, ou com meias verdades, que é levado por qualquer coisa que as pessoas falarem de nós. Então aprendemos aqui que Cristo é maior do que tudo. Também somos lembrados que Jesus sustenta todas as coisas. Quando tudo parece fora do lugar, eu descanso, porque o universo não está solto. Ele está na mão do Salvador, do Criador de todas as coisas. Nós vemos que os reinos passam, mas Cristo reina para sempre. Cristo não muda. Quando tudo muda ao meu redor, ao nosso redor, Jesus continua o mesmo. E o texto nos consola ao mostrar que Cristo está assentado, porque a obra da salvação foi consumada. Nós não precisamos acrescentar nada. É graça do começo ao fim. É Ele que inicia a obra, é Ele que termina. Não precisa mais de uma outra revelação. Cristo é a revelação final ao povo de Hebreus e a nós. Não existe outra mensagem, outra palavra de Deus depois de Cristo. Tudo que Deus falou por último, falou através de Cristo. Se você quer saber algo a mais de Deus, para ele falar para você, leia as Escrituras, veja a vida de Cristo, estude sobre Cristo, conheça o Salvador da sua alma. Não seja como Hebreus, como os cristãos de Hebreus. Não sejam influenciados pelo mundo, pelo que passa nas redes sociais, nas televisões. Tenha fé concreta, examine as Escrituras. Derrama tempo nas Escrituras. Sangue foi derramado para que hoje esse livro estivesse em nossas mãos. Pessoas dedicaram suas vidas, seu sangue, suas mortes. As mortes dos discípulos, vocês estudarem, vocês vão ver. Uma mais pior do que a outra. Para que hoje tenhamos as verdades das Escrituras em nossas mãos. Vejamos que os reinos passam, mas Cristo reina para sempre. Nós não precisamos acrescentar nada, ninguém precisa. É graça do começo ao fim. Cristo é a palavra final. Diante disso, a nossa resposta é viver para a glória de Cristo. Confiar nele, adorá-lo, porque ele é superior, eterno e suficiente. Jesus aqui não é uma alternativa religiosa. Ele é a realidade definitiva. Sua obra está completa. Se você é daqueles que estão quase convencidos, mas ainda não se entregou, ouça esse alerta urgente de Hebreus. Não negligencie uma salvação
anunciada por um tão grande Salvador. Se você é um crente cansado, agarre-se com nova força a esse Jesus glorioso. Ele é maior que seus medos, Ele é maior que sua perseguição, Ele é maior que seus anjos criados. Ele é a imagem exata do Deus invisível, e nele nós temos descanso, nós temos esperança, nós temos a salvação eterna. Oremos. Ó Deus, Jesus Cristo, o Deus visível, o Deus que se fez verbo, o Deus que é o verbo, o Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. O Deus que não considerou por usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se renunciou, a si mesmo se humilhou, a si mesmo acrescentou em si a humanidade, Pai, e veio como homem, padeceu, sofreu em nosso lugar. Ele é a revelação final para as nossas almas. Tudo que precisamos ouvir de Deus está em Cristo. Não temos mais a sombra mais, não temos mais aquilo que era incompleto, aqueles sacrifícios que não adiantavam nada no Antigo Testamento. Tinha que fazer tudo de novo porque não dava, era pecado em cima de pecado. Mas Cristo nos amou, e o amor dele cobriu uma multidão de pecados de forma perfeita, de forma que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O sacrifício foi perfeito, ele assentou-se à direita de Deus, mostrando que foi feito, ele fez, está terminado. A nossa dívida foi paga, era nós que merecíamos estar naquela cruz. Ele foi desfigurado. A tua palavra diz em Isaías que não havia mais beleza nele alguma. Quando Isaías estava de pé diante da cruz e vendo o sofrimento, tudo que Jesus passou, que era para nós passarmos. Oh Deus, que possamos ser gratos a esse sacrifício. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nos livra de voltar a rituais que não adianta nada, ó Deus. Nos livra, Senhor Jesus. Nos ajuda a ter a fé no invisível, em Cristo, que é o Deus visível. Aumente a nossa fé. Livra de nós acreditar todo o vento de doutrina, Pai, que não são concretas, que não vêm das Tuas Escrituras. Ó Deus, seja conosco. Nos livra de ser intelectualmente convencidos, ó Pai, ou quase cristãos, em cima do muro, Pai. Nos livra de ser frios, Pai. De ter frieza espiritual, de cair em apostasia, como alguns grupos de hebreus aqui, de cristãos hebreus, estavam quase caindo em apostasia. Coloca essa realidade em nós, que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a palavra final, não precisamos de uma outra revelação, Cristo é a revelação final. Tudo que precisamos de Deus está em Cristo Jesus. Se queremos estudar sobre Deus, que possamos estudar sobre Cristo. Quem vê a Jesus, vê o Pai. Quem vê a Cristo, vê a Deus. Nada se fez sem Cristo. Nada foi criado sem Cristo. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Dele são todas as coisas. Coloque essa mensagem central em nós. Ele é maior do que qualquer anjo. O diabo, ó Deus, o inimigo do cristão, uma criatura, ele é um ser criado. Ele não é infinito. Ele foi criado por Deus. Mas o Senhor não foi criado. O Senhor é. O Senhor é o princípio. O Senhor é o meio, o Senhor é o fim. O Senhor é o alfa, é o ômega. O Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente. Oh, Deus, coloca essas verdades em nós. E nos ajude a viver de conformidade, a professar essa fé. A não ter medo de rejeições sociais, como o povo de Hebreus aqui. Oh Deus, se não queremos ser rejeitados pelo mundo por amor a Cristo, a nossa fé tem um problema, a nossa conversão tem um problema.
Pois a tua palavra mesmo fala que todos aqueles que desejam viver uma vida piedosa em Jesus Cristo serão perseguidos. Os apóstolos, seus servos, todos foram perseguidos por amor a Cristo. Não há amizade entre o mundo e Cristo. Ou você segue a Cristo, ou você ama Cristo, ou você vive de conformidade com o mundo, quieto, sem perseguição. Mas quão grande vai ser o seu fim se vivermos essa segunda opção, querendo, em vez da rejeição do mundo pela nossa fé em Cristo, querendo a aceitação do mundo. Nos livra disso, ó Pai. Nos livra de querer regredir. Amadureça a tua igreja. Coloca essas verdades em nós, Senhor Jesus, no fundo de nossas almas, de nosso ser. Louvamos ao Senhor, Senhor Jesus, ao teu nome que é acima de todos os nomes, a tua majestade que é incomparável, Jesus Cristo. Ó Deus, o Senhor, Jesus Cristo Filho, que está em cada página das Escrituras. A tua palavra é para mostrar o seu Filho, Deus, o Verbo encarnado que habitou no meio de nós, se fez carne, amou de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Possamos viver de conformidade total com essas verdades, que possamos ter essa fé inabalável em Jesus Cristo, quem Ele é para nós. Ele é apenas um anjo, ou Ele é o Deus encarnado, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que estava no princípio, o Deus que tudo fez. Coloque essas verdades em nós. Seja conosco, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu preciso de um boletim, fazer favor. Obrigado, Santo. Vamos à profissão de fé, todos de pé. Eu não sei se o irmão Isaac ele atualizou o boletim, mas eu acho que a gente já leu essa parte, mas vamos ler toda a igreja. A primeira parte, credo apostólico, do lado da liturgia do culto, diz assim: Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Temos aqui as referências, Gênesis 17:1, que diz que eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus dizendo, anda em minha presença e ser perfeito. Vemos Jó 42:2, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos podem ser impedido. Segundo a sua vontade, ele opera, não há quem lhe possa estorvar a mão, não há quem possa impedir. Efésios 1:11 diz que ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. É esse Deus, Pai Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra, que a gente cremos. Vamos ao cântico, toda a igreja, em resposta à palavra de Deus, Salmo 8c, que se trata a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Cantemos toda a igreja. Nosso Senhor, quão magnífico é o nome dele. Deus, quão magnificente é Sua majestade, céus, expusestes, pois, os céus, expusestes, pois, os céus, e da boca dos bebês, criancinhas a mamar, suscitastes força a Deus, para calar o opositor, e também emudecer o inimigo vingador, o inimigo vingador. Quando olho para os céus, criação dos dedos teus, dou estrelas no lugar,
estabelecidas lá. E o homem o que é, que te lembres e visite o que o Filho do Homem é. Do que anjos feito foi, por um pouco então menor, e de glória e honra então, coroaste o homem sim. Sobre as obras da tua mão, o domínio tu lhe destes, lhe pusestes tudo aos pés. As ovelhas e os bois, e do campo os animais, e as aves lá do céu, deixes tudo que animar. É o teu nome, ó Senhor, Senhor nosso em toda a terra, quão magnificente é. Amém. Vamos à oração final. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse culto. Ó Deus, nós ansiamos que, apesar das nossas limitações, que esse culto possa ter subido ao Senhor como um aroma agradável. Ó Deus, nos ajude de viver de conformidade com o que foi ensinado aqui, Pai, desde o início, desde a EBD até agora, Senhor Jesus. Continue nos falando durante essa semana que está por vir. Continue nos edificando, nos edifica, nos cresça em Tua Palavra. Nos ajude a ter, Senhor, um amor que é paciente, um amor que é bondoso, um amor que é benigno, um amor que não se exaspera, que não procura seus próprios interesses, um amor que não guarda rancor, que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, ó Deus. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ó Deus, fortifica a nossa igreja, continue crescendo, traz crescimento espiritual a essa igreja. Ó Deus, aqueles que não pôde estar por algum momento, por algum motivo de saúde, por alguma coisa, com algum assunto, ó Deus, que o Senhor os edifica, que o Senhor os guarde, que o Senhor os capacite, que eles possam estar conosco na semana que vem. Ó Deus, traz ali ao entendimento ao nosso irmão Isaac, que estava aqui conosco na EBD e foi fazer prova, ó Deus, traga à memória tudo que ele estudou, ele se esforçou para estar conosco. Continue o abençoando, continue derramando graça. Desejo aos irmãos cada vez mais por estar na comunhão dos irmãos. Cuide da Igreja Batista Formada de Santa Luzia, livra-nós de apostasia, Deus. Livra-nós de apostatar da fé. Livra-nós de retroceder. Livra-nós de tirar a visão no Teu Filho, Jesus Cristo. Livra-nós disso, Pai. Coloque em nós mentes focadas, mentes centradas nas verdades do Teu Evangelho, em Cristo Jesus. A revelação final de Deus. Que a Igreja Batista Reformada de Santa Luzia possa viver para a glória de Cristo, do Filho. Que possa amar o Filho, Cristo acima de todas as coisas. Viver de conformidade com Cristo. Ter um coração de cristão verdadeiro. Ter uma fé centrada em Cristo Jesus, genuína. Nos ajude, ó Deus. Seja conosco. Seja conosco, Senhor Jesus. Cuide dos enfermos, dos doentes, que não pôde estar. Seja conosco, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós oramos e Te agradecemos. Continue nós, Pai, a continuar a cultuar o Senhor durante essa semana, durante esses dias, durante esse final de dia. Que possamos ter as mentes centradas no alto. Não pertencemos a esse mundo. Somos peregrinos nesse mundo, Pai. Estamos aqui de passagem. A nossa pátria está nos céus, Pai. Na Nova Jerusalém, que aguardamos de forma ansiosa, está com Cristo para todo sempre, junto na Nova Jerusalém, cidade celestial. Em nome do Teu Filho que nós oramos, Te agradecemos. Amém.